Pessoal, agora iremos falar sobre o sistema imunológico. Veremos as células imunológicas, os linfócitos, órgãos do sistema imune, os anticorpos, os tipos de imunidade e o processo inflamatório. Então, o sistema imunológico ele é o sistema de defesa do organismo, tá? Ele corresponde a um conjunto de órgãos e células imunocompetentes que tem por objetivo proteger o organismo de agentes invasores. E as células imunológicas, elas são produzidas pela medula óssea vermelha e elas são chamadas de forma genérica de leucócitos. E os leucócitos dividem-se em monócitos, granulócitos e agranulócitos. Então, os monócitos, eles correspondem à primeira linha de defesa do organismo. E eles são constituídos por macrófagos, tá? Que vão realizar a fagocitose, que é o englobamento dos agentes que não são do organismo, como por exemplo vírus, bactérias, protozoários e etc. E os macrófagos, dependendo do local onde eles se encontram, podem ser chamados de outros nomes. Pode ser chamado de micróglia quando está no sistema nervoso e de osteoclastos, por exemplo, quando está no sistema esquelético. Então, como acontece a formação do sistema imunológico e também a formação dos anticorpos? Acontece primeiramente uma fagocitose e depois esse macrófago vai levar esse antígeno, né, que é um fragmento, uma amostra, na verdade, do agente infeccioso, ao linfócito T CD4+, ou ao linfócito B. No caso do linfócito T CD4+, ele irá produzir os linfócitos citotóxicos, que também são chamados de NK, que são natural killer, ou em relação ao linfócito B, que irá produzir por meio dos plasmócitos as imunoglobulinas, né? Que é a IG, que são na verdade os anticorpos. E já os não granulócitos, eles correspondem aos linfócitos B e linfócitos T. Primeiro, ao falar dos linfócitos B, é importante sabermos que, como as outras células imunocompetentes, os linfócitos B eles são produzidos pela medula óssea vermelha, tá? Mas a sua maturação do linfócito B também ocorre na medula óssea vermelha. E eles se dividem em plasmócitos. E esses plasmócitos eles têm a função de produzir anticorpos. E ele está em maior quantidade na imunidade humoral, que é a imunidade dos líquidos do corpo. Já os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea vermelha, mas eles completam seu ciclo de amadurecimento no timo, que é uma glândula. E os linfócitos T, eles dividem-se em linfócitos CD4+, que eles têm a função de receber os antígenos e informar a produção de natural killer, que são células que irão matar os micro-organismos, e também linfócitos T NK, que é natural killer, ou CD8+, que tem a função de atacar os corpos estranhos, vírus, bactérias e órgãos, como, por exemplo, uma rejeição em um transplante de órgão. E células de memória, que tem a função de reconhecer os antígenos em uma segunda apresentação do mesmo. Já os granulócitos dividem-se em neutrófilo, basófilo, eosinófilo e mastócitos. Os neutrófilos, eles são células trilobuladas, ou seja, tem 3 lóbulos dentro da célula. Eles têm a função de fagocitar as células, os micro-organismos invasores e depois morrer. E eles têm a grande importância na composição do pus. Já os basófilos, eles são grandes grânulos e encontram-se no sangue, mas eles podem ir para outros tecidos por diapedese, ou também chamado de quimiotaxia. E eles liberam a histamina, que é um vasodilatador, e a heparina, que é um grande e potente anticoagulante. Já os eosinófilos, eles são bilobulados, têm 2 lóbulos dentro de sua célula, e eles atacam os parasitas intracelulares, como por exemplo os vírus, e eles compõem o processo alérgico. E os mastócitos são células que se encontram no tecido conjuntivo e produzem a histamina e a heparina,
e ele também compõe um processo alérgico. Na imagem é possível observar agora as células imunológicas, bem como as suas subdivisões. Agora, falando sobre os órgãos do sistema imunológico, vamos ter as amígdalas, o timo, a medula óssea, o baço, o apêndice e os nódulos linfáticos ou ínguas. As amígdalas têm a função de sugar os agentes invasores para dentro. O timo tem a função de produzir um hormônio chamado timosina, que estimula a maturação de linfócitos T. A medula óssea tem a função de produzir leucócitos, eritrócitos e plaquetas. O apêndice tem a função de defender algumas estruturas do sistema digestivo em relação ao intestino grosso, por meio de conter linfócitos. Já o baço tem a função de destruir os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, por meio dos monócitos. Então, daí configura-se um processo imunológico. E temos os nódulos linfáticos, que têm a função de agrupar as células imunológicas para enfrentar um processo infeccioso ou inflamatório. Então, os anticorpos são estruturas produzidas pelos linfócitos T e B, e eles são compostos por 4 cadeias polipeptídicas ligadas por ponte de sulfeto, ou seja, pontes que têm enxofre. E os anticorpos eles trabalham com ligação chave cadeado. Então, antígeno, anticorpo. E todos os anticorpos eles trabalham com ligação que causa a neutralização das substâncias produzidas pela bactéria ou vírus, e ele realiza a opsonização do complexo antígeno-anticorpo. Então, o que é a opsonização? Na verdade, é a sinalização em um vírus ou bactéria para o macrófago, uma substância fagocitária, englobar aqui o complexo antígeno-anticorpo e destruir. Agora, falando sobre as imunoglobulinas, nós vamos ter a IgA, que é presente em mucosas e secreções do corpo, como por exemplo o leite materno, as lágrimas e a saliva. A IgD, que encontra-se nos receptores dos linfócitos B e ele se encontra em baixa concentração no plasma sanguíneo. A IgE, que corresponde a reações alérgicas e defesa contra verminoses. A IgM, que é a principal formada em uma fase aguda de uma inflamação, por isso que é encontrado quando se faz exames em casos de infecção aguda. E IgG, que ele é mais abundante no sangue e espaço extravascular e atravessa uma barreira placentária, quer dizer que passa da mãe para o feto. E agora vamos ver os tipos de imunidade. Temos a imunidade que é inata ou natural, que ela é inespecífica, quer dizer que não tem especificidade para apenas um agente etiológico. E nós temos essa imunidade desde o nosso nascimento, como por exemplo a lisozima das lágrimas, o ácido clorídrico do estômago, que vai destruir os vírus, as bactérias que caem no estômago, por exemplo, e etc. Já a imunidade adquirida ou adaptativa, ela já é específica, ou seja, já tem um agente etiológico em mente, né? A produção de anticorpos voltados a uma doença específica, e ele é um processo mais demorado. Por quê? Porque acontece em duas respostas, a resposta primária e também a resposta secundária. A resposta primária acontece quando as células imunológicas elas reconhecem os antígenos que se ligarão aos linfócitos T CD4+, que produzirá a memória imunológica. Então, isso aí é a primeira linha de defesa, a primeira interação do organismo com os agentes etiológicos. E a resposta secundária é quando acontece uma segunda apresentação no organismo, o mesmo ele terá mais agilidade para destruir os mesmos invasores que já vieram uma vez. Então isso aí já corresponde a uma imunização. E agora vamos falar sobre imunidade ativa e passiva. A imunidade ativa corresponde ao organismo produzir os seus próprios anticorpos. Então, por exemplo, em um processo infeccioso, o seu corpo irá produzir
os anticorpos em relação ao antígeno que foi apresentado. Já em relação à memória passiva, à imunidade passiva, o organismo ele vai receber os anticorpos já prontos. Então, como por exemplo o soro e também o leite materno. Então, falando sobre o processo inflamatório, vamos ter que, para reconhecer um processo inflamatório, vamos observar os sinais flogísticos, que é o rubor, tumor, dor e calor no local. E quais são as células que trabalham especificamente em um processo inflamatório? Na verdade, primeiramente os mastócitos, que vai ter a função de liberar a heparina e a histamina, especificamente a histamina, que vai fazer uma dilatação dos vasos, é um vasodilatador, que vai facilitar a chegada de outras células imunológicas no local inflamatório, né? Que já é para facilitar o combate às bactérias, aos vírus que já foram adentrados na camada tecidual, como por exemplo na imagem, que é a camada dérmica. E também por diapedese e quimiotaxia, as células brancas saem da corrente sanguínea. Como na imagem aqui é possível observar. A saída de dentro dos vasos das células brancas, né? Que são os leucócitos. Podem ser os neutrófilos, que vão fagocitar os vírus ou as bactérias e depois morrerem e formar o pus. E também podem ser os macrófagos, que em uma necessidade irão guardar um processo, uma parte do antígeno e levar para os linfócitos para eles produzirem os anticorpos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só falar comigo. Bons estudos!